a gente está falando de uma Covid-19 que primeiro jogou lá para baixo os preços da commodity, depois de uma recuperação global que aconteceu mais rápido do que se esperava, jogando lá para cima o preço das commodities, ao mesmo tempo em que a capacidade produtiva se mostrou bastante inelástica por parte dos países exportadores, aí os preços foram subindo, a gente acabou sendo impactado também em termos de inflação atrelada aos preços do petróleo, pela guerra que acontece lá na Ucrânia, né, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. As sanções econômicas impostas sobre a Rússia acabaram tirando do mercado global algumas toneladas de petróleo, ou seja, também houve uma restrição ali por parte da oferta, no momento em que já havia um problema de oferta e que a demanda saía crescendo, os preços continuaram a subir, a inflação foi crescendo no mundo inteiro, os bancos centrais agora estão tendo que lidar com esse problema, subindo juros. Aqui no Brasil esse processo começou antes. E aí, esse processo de alta de juros, de desorganização da economia global, de desaceleração da economia chinesa e o medo de que a gente entre numa recessão por causa disso, passou a pesar sobre os preços do petróleo com a expectativa de que não haja, afinal, tanta demanda assim pela commodity. Os preços passaram a recuar e aí o que a OPEP fez? Os países exportadores, produtores e exportadores de petróleo se reuniram e falaram: vamos cortar ainda mais a oferta para fazer com que haja um equilíbrio ali, os preços voltem a subir, a gente volte a embolsar os nossos preciosos dólares. Isso foi anunciado algumas semanas atrás, os preços do petróleo voltaram a subir, o que acabou alimentando aqui no Brasil aquele temor sobre o que vai rolar com a Petrobras, se a política de preços da empresa vai permitir nesse momento que eles se ajustem para cima depois de vários reajustes para baixo, que foram ao encontro dos interesses eleitorais do governo, né? Porque o Jair Bolsonaro tenta a reeleição, o mercado ainda vai se perguntando se com essa alta agora recente a Petrobras vai segurar esse reajuste para cima até que aconteça o segundo turno das eleições ou não, se seria necessário. Esse debate está acontecendo e vai continuar acontecendo, mas a gente teve um fator novo hoje, né? Porque não só o presidente Jair Bolsonaro está preocupado com o impacto da inflação dos preços do petróleo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, democrata, também está super preocupado. E aí, o mercado hoje já reagiu à expectativa de que amanhã os Estados Unidos anunciem a liberação de mais de 14 bilhões de barris de petróleo. É isso mesmo, essa quantidade de combustível impressionante que os Estados Unidos podem abrir mão das suas reservas para inundar o mercado de petróleo e fazer com que os preços caiam. Mas qual que é o interesse político do Biden disso? Eleição, o mesmo interesse de outros países, mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Estamos muito perto, nos aproximando a poucas semanas das eleições de meio de mandato. Nos Estados Unidos, investidores, o sistema é diferente do nosso, né? Aqui, como a gente fez agora, né, a gente elege o chefe do Executivo Federal, dos executivos estaduais e também as composições dos legislativos estaduais, distrital e federal, tudo numa eleição só, né? A gente vota para senador, deputado federal, deputado estadual, governador, presidente da República. Nos Estados Unidos, essa eleição é separada, são as eleições de meio de mandato, as midterm elections. Então você vota no presidente e 2 anos depois, a metade do mandato dele de 4 anos, você vota para a composição do Congresso Nacional. Hoje, o Congresso Nacional americano ele é dominado por uma estreitíssima margem pelos democratas. Inclusive no Senado é empatado, é 50-50, mas pela legislação americana, a vice-presidente Kamala Harris tem um voto de Minerva, então eles têm uma vantagem de 1 ali. O medo é que com a popularidade do presidente Joe Biden vá caindo, medo dos democratas, né? Com a queda da popularidade do presidente Joe Biden, inclusive pressionada pela alta nos custos de vida, com esse processo inflacionário global e que está muito atrelado aos preços de energia e, por sua vez, muito atrelado aos preços do petróleo, por sua vez, muito atrelado à guerra lá na Ucrânia, que isso tire votos preciosos dos democratas e entregue o controle do Congresso americano para os republicanos, o que provavelmente faria do governo Joe Biden um governo, como dizem os americanos, um governo lame duck, um governo pato manco, que manteria ali, claro, na presidência da República, mas do ponto de vista político não teria espaço para aprovar a sua agenda de projetos, de reformas, enfim, os interesses do governo seriam comprometidos por um Congresso controlado pelo partido adversário. Por isso, Biden ficou irritadíssimo com essa decisão da OPEP de cortar a produção de petróleo e agora a expectativa é que amanhã os Estados Unidos anunciem a liberação de parte
da sua reserva de petróleo. Hoje, inclusive, a Comissão Europeia acabou anunciando a criação de um mecanismo para controlar os preços do petróleo. Os países europeus estão numa situação ainda mais dramática no que diz respeito à inflação e ao aumento dos preços de energia. Com o mercado já botando no preço a expectativa dos Estados Unidos jogando um monte de petróleo no mercado, claro, os preços da commodity foram para baixo. O WTI hoje recuou 2,91%. Cada barril WTI terminou o dia cotado a 82 dólares e 7 centavos. O Brent, que é a nossa referência, teve queda de 1,73%, 90 dólares e 3 centavos.